aí, pessoal? Tudo bem? Vamos voltar. Lembrar um pouquinho do bloco anterior, que falávamos sobre análise sintática, falávamos sobre o sujeito, né? Os tipos de sujeitos que existem na língua portuguesa, que são 3. Falei do sujeito, um resumo. Falei do sujeito determinado. O que é determinado? Que eu identifico, eu sei quem é. Sujeito determinado, estão lembrando? Bloco anterior. Falamos de determinado, que é o simples. O que é isso? Simples, um núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. E o oculto. Sujeito oculto. Perfeito. Então, é sujeito determinado. Por que determinado? Porque eu sei quem é. Muito bem. O segundo tipo de sujeito que nós falamos foi do sujeito não determinado, ou seja, indeterminado. Não. Sujeito indeterminado são 2 situações. Verbo na terceira pessoa do plural sem referência. Estão lembrando? Falaram de você, xingaram a sua mãe, né? Obedeceram obedeceram à lei, com crase, claro, chego lá. Obedeceram à lei, obedeceram aos professores. Verbo na terceira pessoa do plural sem referência. Se houver referência, Etelina, se houver a referência, passa a ser sujeito oculto, que a referência identifico no sujeito posterior. Estão lembrando disso? Eu coloco assim: os marginais invadiram a loja e levaram os objetos de valor, objetos de valor. Então, os marginais invadiram, o sujeito, os marginais, e levaram. Aí eu tenho a referência os marginais. Então, na primeira oração, os marginais invadiram, sujeitos marginais, sujeito simples. A segunda, sujeito oculto eles, porque o verbo tem uma referência. Muito bem. Depois falamos ainda do sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular mais o ser. Posso esquecer, gente, é muito importante isso aí. Ser. Que esse ser, que nome eu dou ao ser? Índice da indeterminação do sujeito. Eu vou voltar a falar sobre esse ser, porque aparecerá um outro ser do aluga-se apartamento. Esse ser é muito importante, então tem que ver a diferença entre os dois. Muito bem, então verbo na terceira pessoa do plural, do singular, mais o ser, esse ser passa a ser o meu índice da indeterminação do sujeito. Perfeito. Aí eu falei do último sujeito, que é a oração sem sujeito. Último sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente, que são 3 situações. Quais seriam essas situações? A primeira situação que eu coloquei aqui são os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Chover, ventar, nevar, trovejar, está quente, está calor. Então, ninguém pratica ação. Choveu muito. Ninguém praticou ação. Ninguém abre a torneira lá em cima para cair água aqui embaixo. Então, a ação aconteceu. Esse é o tal da oração sem sujeito, sujeito inexistente. Vocês se lembram que eu coloquei? O sujeito inexistente, oração sem sujeito. Os verbos são todos impessoais, impessoais. Portanto, esses verbos eles aparecerão na terceira pessoa do singular. Sempre lembrando, o tempo existe, o que não existe é a pessoa. Então, falei do verbo chover, ventar, nevar. Lembrando também da parte conotativa. Por exemplo, choveu dinheiro. Choveu palavrão. Choveu palavrão. Aí eu tenho o sujeito. Você determinou. O palavrão é o sujeito. Só será sem sujeito se for no sentido real. Choveu demais. Choveu demais. Então, choveu palavrão, sujeito é palavrão. Tanto se eu colocar palavrões, o verbo tem que concordar. Que o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Palavrões, choveram palavrões. Tudo isso, gente, dificilmente eles perguntam o sujeito. Então, para que você está ensinando, Etelina, se eles não perguntam? Não, eles perguntam a concordância, eles querem saber da concordância. Eu estou ensinando o sujeito porque vocês só saberão a concordância verbal se você identificar o sujeito, gente.